tema da mensagem é o posicionamento que muda a sua vida. Amém? Quando eu pensei nesse título, eu fiquei, cara, acho que é melhor botar o posicionamento que pode mudar a sua vida, né? Porque fica mais legal e tal. Só que eu parei e eu pensei, cara, mas esse posicionamento ele não pode mudar a vida de ninguém. Ele realmente muda. Não é aquela propagandazinha, faça não sei o que, não sei o que, não sei o que, que aí talvez você consiga. Não, esse aqui é certo. É certo. Parece propaganda de maracapa. Eles fazem uma propaganda parecendo. Compra o maracapa, é R$5. Parece que a gente já sente que o carro está na porta de casa, né? Amém. Mas é o posicionamento que muda a sua vida. A gente vai ler lá em Gênesis 25. Amém. Gênesis 25. Versículo 21. A gente vai ler o 21 e 22. Por enquanto. Na verdade, o Senhor começou a falar comigo desde o culto de domingo. O pastor Bruno lançou uma palavra poderosa. Quem estava aqui no culto de domingo? Pois é, o pastor Bruno lançou uma palavra poderosa que eu fiquei, meu Deus. Glória a Deus. É isso. Amém. E diz assim, a gente vai ler o 21 e o 22. Só diminui um pouquinho o ganho aqui. Diminui o ganho. Versículo 21 e 22, diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, esse aí que está aí, concebeu. 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Só até aí. E os filhos lutavam no ventre dela. Ou seja, Israel orou ao Senhor por sua mulher. O 21 diz: Israel orou ao Senhor por sua mulher, porque é estéril. O Senhor ouviu as orações de Isaac, e Rebeca, sua mulher, concedeu um filho. E aí diz lá no versículo 22 que os filhos lutavam no ventre dela. Quando o pastor Bruno falou, os dois filhos lutavam no ventre, é algo sobrenatural, não é não? Vamos ler 25, bota no versículo 24. A gente vai ler o 24 e o 26. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se chamavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Foi exatamente isso que o pastor Bruno falou e eu fiquei assim maravilhado, porque é uma coisa sobrenatural. Rebeca teve gêmeos, né? E um veio puxando o calcanhar do outro, porque para quem sabe, Jacó queria ser abençoado. E desde o ventre da mãe dele, ele queria ser abençoado. Tanto é que ele veio puxando o calcanhar de Esaú. Eu tenho que nascer primeiro para que eu seja abençoado. É uma coisa sobrenatural. Versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido. Irmão, só para deixar claro aqui, você sabe que Isaac já estava velho, né? E aí ele tinha que abençoar um dos filhos. Ele ia abençoar o primogênito, com a bênção da primogenitura, que é uma bênção que incluía inúmeras coisas maravilhosas. Nos tempos de hoje era um bom testamento. Os tempos de hoje eram um bom testamento. Amém? E aí diz lá em Gênesis 25, 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Você lembra que Jacó queria porque queria ser abençoado? Ele sabia que ele só ia ser abençoado se ele fosse o primogênito. Então ele diz: me vende a tua primogenitura. Jura-me primeiro, vende a primogenitura. Aí o que Esaú diz? Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó.
Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ou seja, Jacó queria ser abençoado. Esaú ia ser abençoado, mas ele não estava nem aí. De que vai me servir o meu direito de primogenitura? Pode ficar, não tem problema não. Então ele desprezou o direito de primogenitura. Abre para mim agora Gênesis 27, versículo 18. Gênesis 27, 18. Aqui, você sabe, essa história que é mais conhecida, que é quando Jacó rouba a bênção de Esaú, né? Vamos ler lá. Jacó foi a seu pai e disse: Pai. E ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? E respondeu Jacó ao seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha casa, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é que você conseguiu achar essa casa tão depressa, meu filho? Só diminui um pouquinho o ganho, porque está no microfone aqui. Como é que você pode achar isso tão depressa, meu filho? E respondeu o Senhor: porque o Senhor, teu Deus, mandou ao encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te para que eu te apalpe, meu filho, e veja que não és Esaú, e veja que se és meu filho Esaú ou não. E aí Jacó chegou até Isaque, seu pai, que ele apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos estavam com efeito e estavam peludas, como as de Esaú. Solta aí. Irmãos, Jacó, ele abusou da deficiência do pai, né? O pai era cego. Aí ele pegou, se vestiu com pelo, para parecer que era o irmão, que era mais peludo. E aí chegou lá, vestiu a roupa do irmão, para parecer que o cheiro era do irmão. E o pai pegou, cheirou. Cara, a voz é de Jacó, mas tá tudo indicando que é Esaú. E lá no versículo 27 diz: Ele se chegou, beijou, então o pai cheirou a roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro é do meu filho, como o cordeiro do campo, que o Senhor abençoou. Então, a partir daí, Isaque começa a abençoar Jacó e não Esaú. Amém? Irmão, Jacó merecia ser abençoado? Sim ou não? Não, porque ele não era o primogênito de verdade. Ele queria ser o primogênito, nasceu ali agarrado no calcanhar do irmão, mas ele não nasceu primeiro. Então ele não merecia. Mas ele foi abençoado a si mesmo. Foi ou não foi? Isso é a graça de Deus sobre nós. Quando nós não merecemos, quem aqui merecia ser salvo? Quem que fez por onde ser salvo? Ninguém. Foi Cristo que se sacrificou lá na cruz para nos dar a vida dele, para nos dar um direito de nos assentarmos na mesa com o Pai. Isso é a graça de Deus. E Jacó, ele não se contentou. Eu gosto dessa história de Jacó porque, se você for ver toda a história dele, ele não se contentou só com essa bênção. Tem uma outra história que é bem conhecida, né? Que ele luta com o anjo. Por quê? Porque ele não se contentou simplesmente com a bênção que o pai havia lhe dado. Ele sabia que havia uma bênção ainda maior para ser liberada sobre a vida dele. Jacó sabia disso. Gênesis 32, versículo 24, a gente vai ler até o 30. Ficando ele só, lutava com ele um homem ao romper do dia. Até o romper do dia, vendo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus e com os homens, e prevaleceste. Ou seja, Jacó, ele queria ser abençoado acima de tudo. Desde quando ele nasceu, ele queria ser abençoado, até que ele conseguiu, pegou a bênção da primogenitura. Mas ele sabia que existia uma bênção ainda maior,
uma bênção que poderia mudar a história dele. E é por isso que o tema da mensagem é o posicionamento que muda a sua história. E qual foi esse posicionamento que Jacó teve que mudou a história dele? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Amém? Eu falei que a bênção que ele recebeu, sem merecer, é com a graça de Deus. Amém? Deus, ele é maravilhoso. Ele nos dá acesso a uma vida. Nos dá acesso a uma vida que nós não merecemos. Amém? Só que, sabe, quando eu penso na graça e eu penso em como Deus é bom para mim, e como Deus tem cuidado de mim, eu não consigo ficar parado quando eu ouço essa graça, eu não consigo ficar parado quando eu vejo isso. Não sei se com você também é assim. Isso acontece porque a graça, ela não é passiva. A graça, ela nos dá força. Nos dá força para nos mover de forma violenta em direção ao reino. Abre comigo Mateus 11, capítulo 11, versículo 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É isso que tem? Amém. Tem uma outra versão que ela diz que os que se apoderam violentamente, os que buscam violentamente, o reino dos céus é tomado por não simplesmente um esforço, mas um esforço de uma forma violenta. É basicamente isso. Só que é de uma forma de uma violenta boa, amém? Você já vai entender. Tem um cara chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele escreveu um livro sobre é basicamente um livro sobre discipulado, só que ele fala muito sobre a graça, né? Ele chama de graça barata. Ele diz que a fé sem obediência conduz à passividade. E a ênfase na obediência conduz às obras da carne. É basicamente, se eu viver, eu tenho a graça, eu não preciso de mais nada. Isso vai levar a uma vida passiva. Isso vai fazer com que a chama do nosso coração, com que o amor ao Senhor comece a se esfriar. Agora, por outro lado, se você viver querendo se justificar por as coisas boas que você faz, isso vai te levar a uma vida somente nas obras da carne. Então, que graça é essa que eu tenho que encontrar? Sabe por que muitas igrejas hoje em dia elas têm se esfriado? Muitas pessoas, inclusive, têm se esfriado. É porque essas pessoas não têm vivido a graça da forma correta. Como eu falei, a fé, simplesmente a graça sem obediência, ela leva à passividade. E a passividade, ela faz com que, hoje eu acho que eu não estou com vontade de ir para o culto. Mas eu sei que tem algo de Deus para mim lá no culto, mas eu não estou com vontade. Mas eu estou na graça, eu não vou não. Se você não buscar, não for ativo, cara, meu corpo não quer, eu não quero ir. Mas eu sei que Deus vai estar lá, então eu vou. Isso é fazer a graça ativa. Amém? Essas pessoas não têm vivido a graça da forma correta. Elas pensam que porque tem uma promessa de Deus, ela não precisa fazer mais nada, como eu falei. Eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida, eu não preciso mais ir para o culto. Para quê? Se eu tenho a graça de Deus, eu posso buscar Deus aqui, eu posso ler a Bíblia. A fé sem obediência, ela leva à passividade. Já pensou se os apóstolos eles vivessem essa graça? Será que a gente estaria aqui hoje? Se os apóstolos vivessem essa graça de, eu acho que ali eu vou ser perseguido, não vou não. Porque eu estou salvo mesmo, né? Tem gente que pensa, eu estou salvo, então eu não preciso fazer isso. Eu estou salvo, então eu não preciso fazer aquilo outro. Mas sabe, a graça de Deus, ela é o que te dá força para fazer isso. O seu corpo não quer fazer isso, a sua mente não quer fazer isso,
Mas o seu espírito, ele está te dizendo, faz isso, faz aquilo. Ele te conduz para um caminho onde nós vamos nos parecer ainda mais com Cristo. Por mais que o nosso corpo, a nossa mente não queira. E tem uma frase que eu acho muito linda, que diz, para ser filho não nos custa nada, mas para ser discípulo vai nos custar tudo. O que a gente tem feito dessa graça, cara? Será que a gente tem... Eu gosto, o Alessandro Vilas Boas, ele tem uma ilustração muito legal. Ele diz, cara, se eu fui salvo. Eu fui salvo pela graça, de graça, amém? Mas se eu pegar, eu estou salvo, eu, minha família, todo mundo salvo, eu vou me mudar, vou para uma ilha deserta, vou viver lá para o resto da minha vida, até no dia que eu morrer, eu vou para o céu? Vou, porque eu estou salvo pela graça. Mas só que quantas pessoas não deixaram de ouvir a palavra, quantas pessoas não poderiam ser influenciadas através da minha vida e elas não foram? Por que eu vou viver a vida dessa forma? Eu acredito que era isso que passava na cabeça dos apóstolos. Eu estou salvo, eu poderia viver uma vida passiva, mas e as outras pessoas, e as inúmeras vidas que a gente pode alcançar? O que você tem feito dessa graça que o Senhor tem liberado sobre a sua vida? A graça, ela tem que ser ativa, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito também. Estou falando bastante frase de efeito hoje. Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz assim: o céu, ele é mais reativo do que ativo. Para pensar, o céu é mais reativo do que ativo. Quando eu olhei assim, eu vi numa daquelas miniaturas do YouTube. Cara, essa miniatura acho que foi feita pra gente clicar ali, porque eu fiquei, o céu é mais reativo do que ativo, como assim? Eu cliquei e cara, realmente. Porque se você parar pra ver, Deus nos dá muita coisa, amém? Mas Deus, ele exige também de nós um posicionamento. Sabe? Vamos ler lá em Lucas 8:43. Vamos ler até o 46. Conta a história de uma mulher, que essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue. Amém? Lucas 8:43. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, que gastara com médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, por todos os seus haveres, amém? Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Eu fico maravilhado com esse versículo, porque em primeiro lugar, aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue. Ou seja, ela não poderia estar ali. Eu fui pesquisar e para os judeus, né, para aquele povo, o fluxo de sangue ele era considerado uma impureza. Onde quem tocasse nela acabaria ficando impuro também. Por isso, esse problema ele era tratado com uma isolação total. Ou seja, eles viviam, tanto quem tinha esse tipo de doença vivia isolado, longe de todo mundo. Quem tinha lepra também vivia longe de todos. Por quê? Porque eles eram impuros. Se alguém tocasse nele, ficaria impuro também. Só que o interessante é que ela não poderia estar ali no meio, ela não poderia estar num lugar vazio, mas ela estava no meio das multidões. A multidão estava apertando Jesus e ela estava ali porque ela queria receber o milagre. Percebe a semelhança que tem essa mulher do fluxo de sangue com a história de Jacó? Jacó, ele não merecia a bênção, mas ele queria. E ele buscou com todas as suas forças conseguir.
se você quer receber algo do Senhor, você tem que insistir. Afinal, como diz o versículo anterior, o reino ele é tomado com violência, num bom sentido, cara. Sabe, eu lembro que eu queria muito orar em línguas, né? Eu já tinha um bom tempo de crente, né? Eu queria muito orar em línguas. Eu ficava, cara, eu queria. Aí, sabe quando tem gente que você conhece que faz? Aí tem gente que você admira na internet que faz também. E eu, cara, como que eu não faço isso? Aí eu lembro que teve um culto aqui. Inclusive a gente vai ter agora a semana, né? A semana de jejum. Foi um culto de jejum e oração voltado para orar em línguas. Porque os pastores diziam, eu quero a igreja toda orando em línguas. E irmão, esse culto foi tremendo. Primeiro que vocês sabem que quem toca aqui tá todo tempo aqui, a gente se empolga um pouquinho, mas às vezes a gente fica preocupado com o acorde, com tocar tudo certinho e tal. E aí eu lembro que o pastor Neto chegou e disse assim, ó, não, para aí, bota, acho que foi no meio da semana, ele disse, bota uma música aí que agora os músicos vão vir para cá e a gente vai ministrar sobre a vida deles. E ali eu comecei a orar em línguas. Foi uma coisa muito louca, mas desde que eu me converti, eu sempre quis isso, eu sempre busquei isso. E naquele dia não foi diferente. Eu ficava pensando, quando eu estava tocando ali, eu ficava, cara, eu queria estar lá embaixo com eles ali, gritando e pulando, mas eu tô aqui tocando e tal. Assim, eu quero falar em línguas, eu quero orar em línguas. Aí o pastor fez isso aí, foi maravilhoso. A partir daí eu nunca mais parei. O que acontece? Muitas vezes a gente vem pro culto com uma postura passiva, sabe? Não sei aqui se você tem esse desejo. Eu sempre tive, ainda tenho esse desejo de me mover em outros dons. Por exemplo, eu tá no meio da rua, aí alguém tá enfermo, eu vou orar pela vida dele e ele milagrosamente é curado. Eu vejo vídeos na internet e, cara, muito massa. E eu quero isso pra minha vida. Não sei se você quer isso, mas eu quero isso pra minha vida. Só que se eu permanecer com uma postura passiva, eu nunca vou conseguir. Se aquela mulher do fluxo de sangue, não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, no meu isolamento, um dia alguém vai me achar e alguém vai me curar. Ela não ia ser curada. Esse pensamento de, se Deus quiser me tocar, Ele vai me tocar. Esse é um pensamento de quem tem uma postura passiva. Sabe qual é a postura que muda a sua história? Não é ter uma postura passiva. Não é simplesmente esperar que o céu me toque. É eu tocar o céu. Sabe, no momento do louvor eu fico maravilhado, porque para mim é um momento, assim, eu gosto da palavra, por incrível que pareça eu gosto também da oferta, mas o momento do louvor, cara, para mim é demais. Não sei porque que ele fica não sei porque que ele fica primeiro. Normalmente as pessoas chegam sempre depois, né? Pegam o louvor no meio, às vezes chega só no horário da palavra. Eu fico assim, cara, o louvor é tão legal. Mas por quê? Porque no momento do louvor, sabe, no momento da palavra ele é importante, porque vem uma palavra liberada sobre a nossa vida, a gente vê e é transformado, é maravilhoso. Mas no momento do louvor, eu adoro esse momento porque é um momento onde eu posso tocar a Deus. É um momento onde eu posso pegar, o pastor Luciano que tem, ele diz, eu posso pegar a mão de Deus e mover a mão de Deus sobre alguma circunstância, sobre alguma área da minha vida. É durante a oração, é durante o louvor, é quando eu estou orando em línguas, é quando eu estou profetizando, é quando eu estou nesse espírito de atividade, não de passividade. Você já imaginou se eu espero todo o culto, chego aqui, se Deus quiser fazer na minha vida, Ele vai fazer, se Deus quiser mudar a minha vida, Ele vai mudar, se Deus quiser fazer algo grandioso na minha vida, Ele vai fazer. A postura que muda a sua história é, antes que o Senhor te toque, você tocar nele.
Sabe quando é que a gente toca Jesus? Com a nossa fé. Na Bíblia, se você for parar para ver, já aconteceram um monte de coisa com Jesus. Inclusive, ele estava no barco, no meio de uma tempestade. Irmão, quem anda de ônibus aqui sabe que o ônibus saculeja muito. Agora imagine um barco. Barco saculeja muito normalmente. Agora imagine um barco no meio de uma tempestade. E Jesus estava dormindo. Nada disso surpreendeu ele. Agora, tem alguns versículos que realmente, por exemplo, esse que a gente leu. Esse versículo que a gente leu, Jesus estava com a multidão, ela tocou, foi curada, ela podia ter ido embora, tá de boa, mas Jesus disse, para todo mundo aqui, porque alguém me tocou de uma forma diferente, de mim saiu o poder, eu quero saber quem foi que me tocou. Ou seja, poucas coisas podem abalar Jesus, mas uma fé, nada abala Jesus, senão uma pessoa que tem uma fé. Por exemplo, teve um soldado romano, o filho dele estava doente, aí ele chega, Senhor, não, se o Senhor der não precisa nem ir lá, se o Senhor der uma ordem daqui, eu sei que ela vai ser curada lá. Jesus disse, cara, nem em Jerusalém eu vi uma fé desse tamanho. Por quê? Porque a fé é aquilo que toca Jesus. Esse versículo da mulher do fluxo de sangue, ele também está lá no livro de Marcos. Inclusive, no livro de Marcos, ele fala também que ela acreditava que ao tocá-lo, ela seria curada. Tem um versículo que fala isso. Ela acreditava que ao tocá-lo, ela seria curada. E esse posicionamento foi o que mudou a história dela. Sabe, quando você vem para o culto aqui no domingo, ou para um momento de oração na terça-feira, ou para um culto de jovens aqui à noite, ou então vai para o encontro com Deus, ou então vai para qualquer que seja a reunião da igreja, você não pode ir com o pensamento de, é só mais um momento, é só mais uma reunião. Não, o pensamento é, se eu tocar nele, eu vou conseguir o que eu quero. Se eu tocar nele, a minha história vai ser mudada. Se eu tocar nele, meu parente vai sair do vício. Cara, não, mas se eu tocar em Jesus, eu vou conseguir um emprego. Não, mas se eu tocar em Jesus, eu vou conseguir aquela namorada. Não, mas se eu tocar em Jesus, eu vou conseguir. Porque esse é o posicionamento que muda a sua história. Essa fé, ela não pode ser passiva. Essa graça, ela não pode ser passiva. Ela tem que ser como a de Jacó. Sabe, quando eu estava pensando sobre esses dois eventos da Bíblia, a coincidência de Jacó com a mulher do fluxo de sangue, e eu fiquei, cara, já pensou se essa mulher não é curada? Porque ela já está no meio da multidão, ela tocou em Jesus. Se essa mulher não é curada imediatamente, eu estava vendo, eu estava visualizando isso, cara, se ela não fosse curada instantaneamente, eu vi que a gente ia ver uma outra cena que nem aquela de Jacó. Não, eu só te solto se tu me curar. Eu só te solto se tu liberar alguma coisa sobre a minha vida. Quando Jacó ele diz que ele não largaria o anjo se ele não abençoasse. Não, eu não vou te largar se tu não me abençoar. Sabe, o nosso posicionamento tem que ser esse. Quando a gente for orar, pensa como se já tivesse sido liberado. Com intensidade. Como se o Senhor quer te abençoar. Amém? Sim ou não? Mas por que a gente ora, já que o Senhor Ele quer me abençoar de qualquer forma? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso falar para Ele aquilo que eu quero? O Senhor quer ver a nossa fé. O Senhor quer provar a nossa fé. E quando eu oro com intensidade, como se, cara, Deus quer me abençoar. E eu oro como se Deus quisesse me abençoar mesmo, eu oraria com intensidade. Quando a gente está adorando, a gente tem que adorar como se a gente tivesse tudo que a gente precisa naquele momento. Sabe, normalmente quando eu estou louvando aqui o Senhor, eu digo assim, esqueça o que você tem para fazer em casa, esqueça trabalho, esqueça
Concentre no Senhor, conecte o seu espírito com o Espírito do Senhor. Por quê? Porque quando a gente está adorando, a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente precisa dele. Amém? Tudo que a gente precisa, a gente encontra nele. Quando você estiver ouvindo uma palavra, ouça como se cada palavra daquela que é liberada pela minha vida, pela vida do Jefferson, pela vida dos pastores, como se cada palavra dessa fosse mudar a sua vida. Ah, não, mas eu já vi esse versículo não sei quantas e tantas vezes, mas ouça mais uma vez como se esse versículo fosse mudar a sua vida. Esse é o posicionamento que vai mudar a sua história. Sabe, quando eu gosto de falar do louvor, porque é realmente uma área que eu me identifico muito. Eu gosto muito de falar, de pregar, de estudar a Bíblia, mas eu gosto de pegar o violão, tocar, cantar, ministrar louvor. E o que eu vejo é que muitas vezes a gente acaba se prendendo a letras de canções que ficam aqui no projetor. Eu lembro que quando o culto foi ali para o lado, às vezes tinha uns 2 ou 3 cultos que foi ali do lado, às vezes ninguém cantava. Por quê? Porque não tinha um projetor para mostrar a letra. Irmãos, um certo dia, eu descobri a chave da adoração. Eu tava numa das minhas orações, né? Botei um louvor e comecei a adorar e tal. Só que eu sei que adorar, que louvar o Senhor não é só cantar a canção, não é só falar aquilo que a canção está dizendo. Eu acho que é algo mais. E aí eu comecei a fazer, não sei se você faz isso, mas eu faço. Eu canto, às vezes, uma coisa que não tem nem nada a ver com a canção. Às vezes eu faço isso quando eu estou aqui tocando mesmo. Eu canto uma coisa que não tem nada a ver com a canção, que vai para outro rumo, mas sempre adorando ao Senhor, é claro. Por quê? Porque o Senhor quer aquilo que está no nosso coração. Não simplesmente aquilo que alguém compôs, gravou e hoje você conhece. O Senhor quer receber a sua adoração. Ele quer receber aquilo que você tem gerado na semana. Uma outra coisa que a gente tem um costume muito de pensar é, cara, eu vou para o culto de domingo para que eu seja incendiado pela palavra de Deus. Quando o nosso posicionamento, na verdade, tem que ser sair de casa já queimando. Sabe, o que muda a nossa vida não é simplesmente uma oração no domingo, não é simplesmente um louvor no domingo, é o louvor durante a semana, a oração durante a semana, a palavra durante a semana. Acho que quem trabalha com kids aqui entende o que eu vou falar aqui. Eu admiro muito o trabalho com as crianças, porque é uma coisa muito difícil. Porque a tia do kids fica com a criança umas 2 horas, né, que é o período do culto, fica com a criança 2 horas na igreja, e às vezes os pais querem que a criança vire santa da noite para o dia, sendo que ela só fica 2 horas na igreja, e ela fica a semana inteira fora, com os colegas, na escola e tudo, né? Então, o que faz a diferença é todo dia, é você todo dia buscar o Senhor, é você todo dia adorar o Senhor. Quem quiser, faça isso, que é muito maravilhoso. Quando eu vou para o serviço, que eu vou de ônibus, eu coloco um fone de ouvido. Eu sempre, antes de sair, eu baixo uma pregação. Quem não sabe, o YouTube, você copia lá o link e você tem sites que fazem isso. Você cola em MP3. Antes de explodir esse negócio de podcast, eu já fazia meus próprios podcasts. Eu baixava as pregações e ia ouvindo. Baixava 1 hora de adoração, aí ia ouvindo no caminho para o serviço, que normalmente é 1 hora mesmo. É o tempo de uma mensagem. Mas essa é a postura que muda a nossa vida. Eu não vou esperar, Senhor, quando o Senhor quiser mudar a minha vida, o Senhor vem cá e muda a minha vida. Não, Senhor, eu quero te adorar, eu vou te adorar. Não está acontecendo, mas vai acontecer em nome de Jesus. É orar, é declarar, é buscar, é dia a dia, é estar aqui no culto. Eu estou adorando aqui, mas, cara, Senhor, o Senhor vai fazer alguma coisa. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, ela sabia que ia acontecer alguma coisa se ela tocasse em Jesus. Amém? Era basicamente isso que eu queria falar para vocês, irmãos.
Posicionamento que muda a nossa vida é tocar o Senhor. Não simplesmente esperar que o Senhor faça algo para a gente, mas a gente tocar nele. Amém? Então, eu queria convidar o pessoal do louvor para subir aqui. E nesse momento, sabe quando a gente está na escola, que o professor fala um monte de coisa, fala. Aí depois ele aplica a prova, né? A prova é o que? É para saber se você aprendeu. Nesse momento de louvor, a gente vai botar um pouquinho em prática disso que eu falei aqui, se é que eu falei alguma coisa que vocês entenderam. Mas o posicionamento que muda as nossas vidas, a gente vai cantar esse último louvor. Amém? A gente vai cantar esse último louvor e eu quero que você conecte realmente seu espírito com o Espírito do Senhor. Não pense em quem poderia ter ouvido essa palavra, porque se você está aqui é porque essa palavra era para você. Pense em como você vai agir a partir daqui, o que você vai fazer a partir daqui, como vai se seguir a sua adoração a partir daqui.